Vamos iniciar então mais um evangelho. Confiemos servindo. Assim também a fé, se não tiver as obras, está morta em si mesma. Tiago. Asseguras o mérito da semente, valorizando-lhes as qualidades, mas se alguém foge de plantá-la, todo o teu esforço verbal terá sido vão. Gabas-te de possuir primorosos talentos artísticos. No entanto, se não trabalhas por expressá-los, descerás fatalmente ao ridículo diante dos que te ouvem. Esboça valioso projeto para o levantamento de largo edifício, entretanto, se não promoves a construção, os teus planos, por mais belos, estarão relegados ao mofo. Confias plenamente no credor que te emprestou recursos determinados. Todavia, se não pagas a dívida, serás levado à insolvência. Apregoas as vantagens de certas máquinas, mas se ninguém experimenta os mecanismos da atividade, o engenho, por mais precioso, acabará esquecido por traste inútil. Assim também nos assuntos da alma, em verdade reverenciamos a providência divina. Depositamos em Cristo a nossa esperança, admiramos a virtude e acreditamos na força do bem. Contudo, se nada realizamos na esfera das boas obras, a nossa fé pode ser vigorosa e resplendente, mas não adianta. Então, o que nos fala, né? Que a gente tem que fazer a nossa parte. Né? Não adianta ler coisas bonitas e naquele momento a gente não fazer nada. Você não dá um sorriso, você não dá uma palavra, você não dá um abraço, você não dá um bom conselho, você não dá um bom exemplo. Então, quer dizer, para que você vai ler lindas palavras e você mesma ali vai estar um terror? Então, quer dizer, é necessário a gente estar fazendo essa mudança em nós, né? Se modificando, né? Cada dia procurando fazermos algo melhor, né? Eu sou capaz disso, eu tenho capacidade daquilo, o mundo não tem culpa, eu preciso me transformar. E colocar isso em mente, né? Que a mudança vem da gente, né? A gente não tem que esperar o nosso entorno modificar, eu vou ser assim porque em volta é assim. Não, você tem que mudar, porque se em volta mudar e você não mudar, você vai continuar no mesmo, como se fala, no mesmo inferno, né? Tem gente que vive o inferno, volta tá mudando e a pessoa não tá vendo, tá continuando vivendo o inferno. Por quê? Porque ela não tá se modificando. Então, quer dizer, nós temos que fazer as boas obras em torno de nós, que é para nós, e em nós, para em torno de nós, né? Então, tudo isso. Sempre procurar se melhorar, né? Então, vamos continuar o Evangelho, né? A gente tá vendo porque o Evangelho, né? Que é uma leitura mais simplificada e a gente tá vendo alguns significados, né? A gente viu sobre os samaritanos, os nazarenos, os publicanos, os peageiros e os fariseus. Porque quando a gente às vezes vai ler no Evangelho, a gente tem noção do que está falando. Então vamos ver hoje sobre escribas. Nome dado a princípio aos secretários dos reis de Judá e a certos intendentes dos exércitos judeus. Mais tarde, essa designação foi aplicada especialmente aos doutores que ensinavam a lei de Moisés e interpretavam para o povo. Faziam causa comum com os fariseus, participando dos seus princípios da sua aversão aos inovadores. Por isso, Jesus o envolve na mesma reprovação, né? Os fariseus aquilo, né? Eles acreditavam na imortalidade da alma, né? Mas só dentro dos seus princípios da ressurreição, que hoje a gente sabe que não existe, né? A medicina não comprova, né? O que existe é a reencarnação. E fazia toda aquela imagem, né, de boas pessoas quando eram extremamente julgadores, né? Sinagoga, do grego sunagoge, assembleia, congregação. Só um templo existia na Judéia, o de Salomão. Sito em Jerusalém, onde se celebravam as grandes cerimônias do culto. Todos os anos os judeus se dirigiam a ele em peregrinação para as festas principais, como a Páscoa e da dedicação e a dos tabernáculos.
Foi nessas ocasiões que Jesus fez numerosas viagens a Jerusalém. As demais cidades não tinham templos, mas sinagogas, edifícios em que os judeus se reuniam aos sábados para fazerem suas preces públicas sob a direção dos anciãos, os escribas e dos doutores da lei. Ali se faziam também leituras dos livros sagrados, seguidas de comentários e explicações. Cada um podia participar e foi por isso que Jesus, sem ser sacerdote, ensinava nas sinagogas aos sábados. Depois da ruína de Jerusalém e da dispersão dos judeus, as sinagogas nas cidades em que passaram a residir servem-lhe de templo para a celebração do culto. Então, naquela época, tinha que você estar no lugar específico, para dizer que estava orando a Deus. Hoje a gente sabe que o maior templo está dentro de nós, Faça da sua casa mental o seu melhor templo, Está na nossa casa mental, como nós vivemos, como nós pensamos. Somos pessimistas, somos otimistas, agradecemos, somos gratos, não somos gratos. Então hoje a gente sabe, que o templo está dentro de nós. A gente vai criar aos poucos, com o tempo a gente vai se desligando de coisas materiais, e a gente vai passando a entender, de uma maneira mais firme o que é importante. Saduceus, seita judia que se formou por volta do ano 248 a.C., assim chamada em virtude do nome do seu fundador, Sadoc. Os saduceus não acreditavam na imortalidade da alma, nem na ressurreição, na existência dos anjos bons e maus. Apesar disso, acreditavam em Deus, e embora nada esperassem após a morte, serviam-no com interesses de recompensa temporais, ao que, segundo acreditavam, se limitava à sua providência. A satisfação dos sentidos era para eles o fim principal da vida. Então acho que hoje a maioria das pessoas, tem muita gente saduceus, A satisfação dos sentidos é o princípio para a vida, Quanto às escrituras, apegavam-se aos textos da antiga lei, não admitindo nem a tradição, nem qualquer outra interpretação. Colocavam as boas obras e a execução pura e simples da lei acima das práticas exteriores do culto. Eram como se vê os materialistas, os deístas e os sensualistas da época. Essa seita era pouco numerosa, mas contava com personagens importantes e tornou-se um partido político sempre oposto aos fariseus. Tinha que ser um partido político, Porque são tantas coisas aí materiais, envolvidas só a aparência, A satisfação dos prazeres. Entende-se que política, na verdade, é para ajudar um município, um estado, uma nação, Não a parte só geográfica, mas sim a população em si, A política, pelo que eu entendo, para isso. Essênios, seita judia fundada cerca do ano 150 a.C., no templo dos Macabeus. Seus membros moravam em edifícios semelhantes a mosteiros e formavam uma espécie de associação moral e religiosa. Distinguiam-se pelos costumes suaves e as virtudes austeras, ensinando o amor a Deus e ao próximo, a imortalidade da alma e crendo na ressurreição. Eram celibatários, coordenavam a escravidão e a guerra, tinham seus bens em comum e se entregavam à agricultura. Os opostos aos saduceus sensuais, que negavam a imortalidade, aos fariseus enrijecidos por suas práticas exteriores, para os quais a virtude nada mais era do que a aparência. Não tomavam nenhuma participação nas disputas dessas duas seitas. Aproximavam-se por seu gênero de vida dos primeiros cristãos e os princípios de morais que professavam fizeram algumas pessoas suporem que Jesus fizera parte dessa seita antes do início da sua missão pública. O que é certo é que ele devia conhecê-la, mas nada prova que lhe fosse filiado e tudo quanto se tem escrito a respeito é hipotético. Então, quer dizer,
desde aquela época, né, então já havia divergências, né, de opiniões, né, do que seguia ou não, né, e tinha pessoas, né, que seguiam algo mais leve, né, mais suave, e fazia a vida ter um fardo melhor, né, porque imagina você naquela época bárbara, né, vamos falar, uma época bárbara, onde que as pessoas que se divertem vendo leão, comendo pessoas, se isso não for bárbaro, eu não sei o que é bárbaro. Então, quer dizer, numa época bárbara, tinha pessoas que queriam viver a vida um pouco mais leve, né? Ainda bem. Vamos então encerrar mais uma orientação de hoje, né? Aprendemos sobre os saduceus, os essênios, a sinagoga e os escribas, né? Então amanhã fica só o terapeutas e o restante do evangelho. Então, agradecendo o dia de hoje, a orientação de hoje, né? Muito obrigada, Senhor, pelo dia de hoje, pela oportunidade, por esse ar, por essa imagem tão bonita, né? Pelo pichatinho, pela minha mãe, pelos parentes, pelo trabalho, né? Iluminar os nossos corações e os nossos pensamentos. Pai amado, Jesus querido, santificado venha a nós vosso reino de misericórdia. Se na terra como no céu, por nós de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, da mesma de forma que nós perdoarmos nossos devedores. Não nos deixais comer essa tentação, mas livra-nos da prática de todo mal. E assim seja.